fugiu de Alcácer Quibir, el rei Dom Sebastião. Esquecido e a cair aos bocados numa capela do mosteiro de Odivelas. Uma complexa operação de conservação e restauro está a devolver a glória ao túmulo do rei Dom Dinis. Um estudo forense conduzido pela Direção-Geral do Património Cultural e pela Câmara de Odivelas está a revelar factos novos sobre um dos monarcas mais importantes da história de Portugal. A fase mais emocionante foi quando se abriu e se percebeu que havia tanta coisa ainda em tão bom estado. Pela primeira vez, foi feita a exumação do corpo de um rei em Portugal. No caixão foi encontrada uma espada que não era vista há séculos. Cá e toda esta parte está bem conservada. Os especialistas querem reconstituir o rosto de Dom Dinis em 3 dimensões e descobrir o ADN dos reis de Portugal. Acho que era interessante ter essa base de dados de genética dos reis de Portugal. E depois ficava para a memória futura, alguém um dia iria fazer as devidas comparações, etc. Porque as exumações são sempre polémicas, serão sempre toda a vida, nunca deixarão de o ser. O túmulo gótico do rei Dom Dinis renasce no mosteiro de Odivelas. Mas a entrada no colégio já foi há 40 anos. A primeira. A primeira entrada. Meu Deus. Depois a saída foi mais ou menos há 30 anos. Sim, eu tinha sorte, vinha com ela, mas eu lembro perfeitamente da ansiedade. 4 antigas alunas do Instituto de Odivelas viajam no tempo. E esta porta que parecia gigante na altura. Regressam ao colégio que funcionou no mosteiro de São Dinis e São Bernardo, em Odivelas, até 2015. Lembram-se de correr rapidamente ali naquele canto do claustro principal, que tem a porta de acesso à Torre da Madre Paula. Passávamos ali por aquela portinha a correr, exatamente. A correr com medo que a Madre Paula nos assombrasse. É a primeira vez que visitam juntas na idade adulta as salas e os corredores, repletas de recordações de infância. Voltar aqui hoje é voltar ao meu passado, é voltar às memórias, é voltar aos cheiros das salas, o cheiro do refeitório, o cheiro do ginásio. Tudo isso está muito presente, é uma memória, a minha memória olfativa é talvez a minha memória mais aguçada. E hoje foi relembrar tudo isso, apesar de haver assim algum descuido, mesmo aqui à nossa volta no claustro de Amor, os jardins eram todos muito cuidados. Não sei, acho que não. Sim. Na igreja encontra-se o túmulo de Dom Dinis, falecido no ano de 1325. O túmulo do Dom Dinis, para nós, ex-alunas, era quase um artefacto que estava ali, à mão de semear. Estranhamente, todas tínhamos acesso ao túmulo, todas podíamos tocar no túmulo, não havia nada que vedasse, não havia ninguém que nos explicasse a preciosidade que ali estava. E eu, hoje, olhando para trás, se calhar lamento não me ter sido permitido descobrir o túmulo do Dom Dinis. E até víamos perdíamos algum respeito pelo túmulo porque ele estava de facto maltratado e havia objetos esculpidos no túmulo que já não tinham cabeça, que já não tinham braços.
Uma reportagem emitida pelo programa Linha da Frente da RTP1 em 2015 denunciou a degradação do túmulo do rei Dom Dinis no mosteiro de Odivelas. Uma página na internet e uma petição foram criadas alertando as autoridades contra este atentado ao património e à memória do rei lavrador. Depois da nossa reportagem, a DGPC e a Câmara de Odivelas autorizaram o restauro deste monumento. Na reportagem emitida no programa Linha da Frente da RTP em 2015, são visíveis os danos no túmulo, classificado. E o esqueleto muito bem cuidado e as vestes eram roxas, lilás. Que há em abundância. São as primeiras imagens dos restos mortais do rei Dom Dinis antes da abertura do túmulo. O monarca faleceu aos 63 anos e quis ser sepultado no mosteiro de Odivelas. A decisão da abertura do túmulo foi tomada após o início do restauro. Foi possível inserir uma pequena câmara para tentar perceber o que estava no interior. Estava com lixo, com jornais, com restos de obra, que não dignificava a inumação régia. E partimos para este projeto nesse propósito, dignificar o que aqui estava dentro. A exumação do rei Dom Dinis envolveu uma equipa multidisciplinar composta por arqueólogos, antropólogos e conservadores restauradores. Isto pareciam assim algodõezinhos, não é? Não, isto parece mesmo o pó da pedra ou... Uma caixa. Isto é a parede e ele parece estar assim, um bocado para um lado. No sarcófago, à primeira vista, podemos identificar um fémur humano, tecidos, bocados do ataúde em madeira e um exemplar do Diário de Notícias com a data de 30 de maio de 1938, a última vez que o túmulo terá sido aberto. Os restos mortais começaram a ser analisados por camadas, centímetro a centímetro. Durante esta missão científica foi resgatado o crânio intacto com a dentição completa. Também foram recolhidas amostras de cabelos ruivos e as restantes ossadas. Existem os pés e os membros inferiores, existem, e estavam espalhados, não é? Pronto, não estavam o que chamamos in situ, portanto tinham sido remexidos. O resto do rei também tinha sido ligeiramente remexido, mas não tanto quanto imaginávamos. No Instituto de Medicina Legal, Eugénia Cunha confessa que ficou surpreendida com o estado de conservação do rei. Espantada, fiquei com a dentição, que estava de facto em muito bom estado. Ele tinha todos os dentes, o que é uma coisa rara para a idade em questão, porque ser-se velho na Idade Média é uma coisa, ser-se velho agora, felizmente, é outra. Como é que se então consegue provar que aquele é um corpo que foi realmente sepultado há 7 séculos e não foi um corpo colocado, por exemplo, no tempo das invasões francesas? Estava completamente in situ, a datação por carbono 14 bate certo, a estimativa da idade à morte bate certo, todo o perfil biológico do rei bate certo, o modo como estava sepultado, o espólio, as roupas, tudo bate certo. Por isso não há nenhum elemento que nos faça dizer assim, não, alto lá, aqui está aqui qualquer coisa que não é a pessoa. Não. Há alguns anos, a antropóloga forense tentou analisar os restos mortais de Dom Afonso Henriques, mas na altura foi impedida pelo poder político. Deixa o alerta para o mau estado de conservação do túmulo do primeiro rei de Portugal. Naquele caso, seguramente que ele precisa de ser limpo, dignificado, higienizado, porque não está em condições. E eu acho que ele merecia isso, mas isso, como eu disse, serão outras entidades a decidir isso, não eu. Acha que pode ter a ver com algumas dúvidas que podiam surgir de que aqueles restos mortais não pertenciam a Dom Afonso Henriques, por isso é que não foi aberto? Na altura acredito que sim, acredito mesmo que sim. Há pessoas que preferem ficar com a história que aprenderam na escola, é assim mesmo, porque pôr em causa aquilo que aprendemos.
Em 2015, a transferência das alunas do Instituto de Odivelas para o Colégio Militar agravou a situação do mosteiro, que foi alvo de atos de vandalismo. Foi um choque o fim do Instituto Odivelas, do Colégio de Odivelas, e a fusão com o Colégio Militar. E isso foi um choque muito grande, mas pronto, foi uma decisão política, a decisão vingou. E depois todas nós achámos que o colégio, a parte do colégio, que é um monumento nacional, seria mantido, seria guardado e seria reaproveitado para um bem maior. E isso não aconteceu. Azulejos do século XVII foram furtados até ao mosteiro passar para a guarda da Câmara de Odivelas no ano seguinte. Era um monumento que estava a ser pilhado com grande velocidade, que estava a ser alvo de vandalismo e que não dignificava nem o Estado, nem o nosso município. E, portanto, tivemos esse arrojo, tivemos essa ambição de lançar o desafio ao Governo de então, de podermos passar a gerir e passarmos a ter a responsabilidade sobre este equipamento. Além do restauro do túmulo, está prevista a reabilitação de todos os espaços. O município quer abrir as portas do mosteiro à população, criando um museu, uma residência universitária com 200 camas, um conservatório de música, serviços municipais e um parque da cidade. Aqui temos um dos painéis que está a ser recuperado. Neste momento é uma tela que estava na igreja e que está a ser recuperada. Então e aqui? Aqui está de volta do retábulo. Estou. Muito bem. A acabar a pianha. Muito bem. E quantos é que já tratou? 3. 3. Este já é o quarto, é isso? Este ainda é do terceiro. É o terceiro. E o quarto já vai a meio. Já vai a meio. Muito bem. Há aqui a Rainha Santa Isabel também. Bem, tem aqui trabalho até à eternidade também, com tantas peças para recuperar. O grande desafio consiste na exumação do rei Dom Dinis, uma operação comparticipada por fundos comunitários. Demos continuidade em conjunto com a Direção-Geral do Património Cultural àquilo que era a nossa ambição, abrir o primeiro túmulo de um monarca português. As pesquisas revelaram resultados surpreendentes. A descoberta de uma espada no túmulo do rei Dom Dinis empolgou os arqueólogos. Nós não sabíamos que íamos encontrar esta espada. Estava do lado direito do rei e estava, de alguma forma, escondida pelos planejamentos. Quando se chegou à espada, ponderou-se se seria levantada ou não. Quando se chegou à conclusão que era para ser exumada, a equipa reuniu e ponderou a forma de levantar, minimizando o risco, uma vez que ela está bastante frágil. Nós não temos, eu pelo menos não conheço nenhuma espada rege encontrada em contexto funerário in situ e que esteja no estado de conservação que esta está. Em princípio, a radiografia será certa para saber se há metal, há núcleo metálico ou não, para ver o estado de conservação em que a lâmina está, para saber depois como intervir. Verificou-se que esta parte aqui é a mais pesada, é a parte que tem o cinto, portanto, e que envolve aqui sim esta parte da bainha e um bocado da espada em si. Portanto, isto é o punho, portanto, o punho é em prata e tem aplicações de esmalte. O cinto tem aplicações de esmalte e é uma tecelagem. No Museu Militar do Porto está exposta a dita espada de Dom Afonso Henriques, que terá sido levada com Dom Sebastião para a Batalha de Alcácer Quibir, tendo a peça regressado a Portugal. Mas a datação desta espada não é consensual. Para dissipar quaisquer dúvidas, serão feitas análises aos restos mortais e à espada que estavam no túmulo de Dom Dinis.
No laboratório José de Figueiredo, vamos ver pela primeira vez o outro lado da espada. Nós, na altura, como não a podíamos levantar, portanto, isto foi o que foi possível pôr pela parte do reverso. Agora tivemos que fazer uma outra cama para conseguir virar e pronto, e esta é a parte do reverso que ainda nunca foi vista. Por que razão é que nos parece que o cinto está tão bem preservado? Aparentemente parece muito bem conservado, porque vemos a textura do têxtil e vemos os elementos decorativos metálicos no sítio. Isto, em princípio, será em seda, esta estrutura, e já parece, mesmo do outro lado, percebemos que já há alguns elementos que estão a soltar. Portanto, aparentemente parece em bom estado, mas eu acho que vamos ter alguns desafios. Ponderamos não tirar, mas mesmo a nível de tratamento da própria espada em si, vamos ter que remover o cinto. E o que é que pode haver por baixo? Outra decoração? Sim, a continuação da bainha, pelo menos virá até aqui. Até agora, portanto, ainda não consegui ver nenhuma espada, portanto, que tivesse esta decoração em esmalte. Portanto, porque aqui a parte do punho, não é? Portanto, a guarda-mão, o punho e o pomo, portanto, é em prata que foi dourado, portanto, ainda tem muitos vestígios da aplicação do esmalte. Portanto, e consegue-se ver, portanto, nesta zona toda, que do lado da frente, na parte do punho, quase não existe esmalte e aqui assim ainda existem vários fragmentos. Seguindo a mesma metodologia, os especialistas também abriram o chamado túmulo do infante, que se encontra na capela ao lado. Este é um túmulo do infante neto do Dom Dinis, de que há notícia de ser, portanto, em crónicas do século XVII, ser o infante Dom João, filho de Afonso IV. Bom, então vou levantar. Ele está soltinho. Não tínhamos grandes expectativas de encontrar nada dentro deste túmulo. Foi uma grande surpresa. Encontramos tudo. Encontramos os panejamentos em excelente estado de conservação, os restos ósseos de uma criança também em excelente estado de conservação e o próprio ataúde, o caixão, em que as madeiras também estão em excelente estado de conservação e, portanto, é realmente um espólio excepcional que nos surpreendeu. Um laboratório de campanha foi montado na sacristia do mosteiro para estudar as vestes reais. As vestes foram retiradas em bloco e agora estamos nessa fase que é perceber, porque estavam a envolver o corpo, não é? E estamos nessa fase de perceber do que é que se trata. E isto foi muito interessante, nós começámos por ver este círculo, mas o que é este círculo, o que é isto? Ainda por cima é do mesmo tecido das aves. E depois mais tarde o triângulo e depois dentro do túmulo, já mais tarde, conseguimos perceber que existia este fragmento, que é este que está ali, que está em cima da mesa, que tudo junto faz uma cobertura de cabeça. O que nós estamos a fazer à lupa é ainda o reconhecimento desses fragmentos que foram sendo recolhidos. A caracterização material é feita numa primeira fase aqui à lupa e depois é enviada para o laboratório para percebermos quais são os corantes, mordentes e os elementos metálicos que possam estar presentes. Também está a ser feita uma investigação aos tecidos encontrados no túmulo do infante. Este era o conjunto de fragmentos das vestes verdes. Depois, quando começámos a abrir e perceber que havia vários panos e fizemos a montagem da veste, e esta está relacionada, este aglomerado, está relacionado com a cobertura do ataúde. Aqui entramos na zona das camaradas. As antigas alunas do Instituto de Odivelas visitam o dormitório. Nunca fiquei neste lado nos quartos, fiquei sempre daquele lado. A cozinha. E o cheiro?
Cheira-me a pastéis de massa tenra. E chegam ao antigo refeitório. Tínhamos muitas limitações, não é? Tínhamos que receber para falar com os amigos, tínhamos um dia sim. ali na cabine telefónica. E depois, só depois de entrarmos, passado uma série de sim, podíamos fazer uma chamada. Telefónica para fazer chamadas, precisávamos mesmo fechadas do resto do mundo, mas tínhamos a nós. Cabine telefónica, tanta brincadeira. E nós não usávamos só para falar com a família, não usávamos aqui horas a chamadas anónimas, é verdade. Fazíamos brincadeiras assim. Olha, mas algumas 7 ou 8 aqui dentro. Tu eras uma mestra das chamadas. Eu também. Eu também era. As obras no Mosteiro de Odivelas devem estar concluídas em 2026. Funcionou durante séculos como convento de freiras e colégio. Em 1900 é criado então o Instituto Dom Afonso, toma esse primeiro nome, para albergar filhas de órfãs de militares que estivessem em campanhas ou que precisassem de auxílio. Acabou por perpetuar-se durante todo o século XX, até 2015. O túmulo do rei lavrador não tinha o mesmo aspecto que tem hoje. É uma pedra calcária, ainda não sabemos exatamente a região, mas poderá ser de Coimbra ou de Santarém. Queremos que o túmulo seria totalmente policromado e dourado também. Posso dizer que a folha de ouro original, porque também há folha de ouro de intervenção, era mesmo muito pura, era quase 99% de ouro. Podemos ver nos cabelos da figura que representa o rei. Este iremos remover, porque não é de outro material e não está acabado e cobre o original. Estas figuras das monjas, daqui para cima, são feitas em gesso, correspondem a uma intervenção que se pensa ser do princípio do século XX e não as vamos remover. No convento de Santa Clara a Nova, em Coimbra, está sepultada Dona Isabel de Aragão, falecida 11 anos depois do rei Dom Dinis, seu marido. O túmulo da Rainha Santa, todo policromado, foi esculpido na época e encontra-se em melhor estado de conservação. Através da comparação será possível encontrar mais respostas relativamente ao túmulo em Odivelas. A exumação do rei Dom Dinis sofreu avanços e recuos. Qual foi a maior dificuldade até agora? Foi a pandemia, porque isto foi mesmo parou e depois recomeçar uma investigação que devia ter conseguido. Foi a maior dificuldade neste momento, foi a extração do ADN. Ao ponto disso estar um pouco agora em risco de conseguirem ou não obter mesmo o ADN do rei. Vamos conseguir, mas não sei se é com o alcance que eu queria, ou que eu esperava, não é o que eu queria. O que eu esperava, sim. Alguma coisa vamos conseguir. Um painel de azulejos regressa à parede original. Assistimos a uma das fases mais delicadas do processo, a retirada das últimas tábuas do ataúde do rei. Um movimento mal calculado pode deitar tudo a perder. Foi uma emoção muito grande, como viu, nós acabámos por bater palmas, já é a segunda vez que batemos também na altura da espada. Este é o fundo do caixão, não é? A parte do fundo, porque as laterais e as testeiras, digamos, estavam em relativo bom estado, sobretudo as de cá, porque as de lá já tinham sido retiradas. E, efetivamente, neste depósito está um bocadinho de tudo. Pronto, isto agora tem que ser analisado também microscopicamente, não é? É a primeira vez que observam o fundo do túmulo. É sempre um alívio de chegar ao fim e ter corrido tudo bem, mas, por outro lado, é essa sensação de vazio. Olhar para um túmulo vazio é uma sensação
estranha. Para nós, todos os vestígios que nós consigamos interpretar são válidos e são importantes. E era isso, estávamos a ver qualquer elemento metálico ou pequenos pedaços, fragmentos de um elemento metálico, para nós é importante porque nos dão pistas sobre as dimensões, as características formais do ataúde, se tinha ou não ferragens, onde é que elas estavam, os elementos de construção e os elementos para forrar e ajudar a decorar esse caixão. Em entrevista à RTP, o diretor-geral do Património Cultural admite que nem tudo foi fácil no processo. Tivemos que fazer aquela estrutura metálica que está ali para tirar a tampa do túmulo, que pesa umas toneladas, e pronto, e foi possível aceder ao interior então do túmulo. Porque estamos a falar de uma exumação de um rei que nunca tinha sido feita em Portugal. É verdade, efetivamente, e para isso até houve uma autorização muito especial na altura do ministro, do nosso ministro da altura, do Castro Mendes, porque só com uma autorização do ministro é que era possível fazer a exumação do rei. E, portanto, foi dada essa autorização e, inevitavelmente, se ele continuasse no estado onde estava, ele continuava a degradar-se. Foi um milagre? Não, quer dizer, não direi que foi propriamente um milagre, mas que foi uma coincidência muito interessante, foi porque, efetivamente, todos nós, eu próprio, temos o rei Dom Dinis como um rei que teve um papel muito importante na nossa história e, efetivamente, ter a possibilidade de olhar e ver, e nós tencionamos que isso seja possível brevemente, depois de todos os estudos, mostrar a espada do rei Dom Dinis, que não é uma espada de combate, é uma espada que foi colocada, provavelmente era a espada dele. É uma coisa rara, uma coisa única, não é? E isso, efetivamente, é uma coisa fantástica. Esta espada deve ficar no Museu de Arte Antiga ou deve ficar em Odivelas? Ainda não está decidido. Primeiro, a primeira coisa que temos que fazer é tratar da espada. Pode-se abrir? As ossadas do neto do rei já voltaram ao túmulo do infante. Vai ficar assim, depois há de ser selado. Sim, depois a tampa vai novamente para cá e, portanto, a ideia é um bocadinho esta. Isto tem dignidade, O restauro do túmulo de Dom Dinis permitirá conhecer os últimos dias deste monarca até ao seu sepultamento. Qual a verdadeira fisionomia do rei? A sua estatura? O que vestia? As doenças de que padecia? O rei crê-se que tinha à volta de 1,60 m e pouco, portanto não era um homem alto, não é? Até há um artigo de princípios do século em que refere que a rainha, que foi analisada na altura também, que foi aberto o túmulo da rainha Santa Isabel, que seria bastante mais alta do que ele, que teria à volta de 1,75 m para mais, e ele à volta de 1,60 m, 61. Botões, metais, madeiras em decomposição, cada objeto será estudado minuciosamente. Temos aqui algumas peças que foram retiradas, quer do túmulo do rei Dom Dinis, quer do infante. Estas têm a ver com taxas que estavam associadas ao vestuário do próprio bebê, não foi? Sim. Aqui já temos uma série de peças do túmulo. É uma peça em liga metálica que poderá estar associada ou ao calçado do rei ou às próprias esporas que se perderam e que terão sido roubadas quando houve o primeiro arrombamento, ainda no século XIX. O caixão do príncipe, não é, do infante, estava em muito melhor estado do que estas do rei. Poderá ser por causa da localização na própria igreja, porque um está mais a norte e outro está mais a sul. A sul preservou-se melhor, a norte preservou-se pior, é sempre uma zona mais úmida. As antigas alunas do Instituto despedem-se do mosteiro de Odivelas, mas querem voltar no dia da inauguração.
túmulo está a ser recuperado e restaurado, descobriu-se que a espada estava no interior do túmulo. Eu fico muito feliz com isso, fico mesmo muito feliz que a história possa ser contada e bem contada e que todo o património possa ser recuperado. O restauro do túmulo permitiu um estudo forense inédito em Portugal. O crânio e o fémur foram submetidos a um TAC num hospital, à semelhança dos restantes restos mortais. E depois fizemos análise genética, datação de carbono 14, uma análise dentária liderada pela professora Isabel Poiares Batista, muitíssimo completa, a tudo. Fizemos análise do tártaro no estrangeiro, com inclusivamente análise genética do que foi encontrado nesse tártaro, que nos pode dar muitas indicações, comparar os depósitos de tártaro com outras pessoas medievais da mesma época, tínhamos outros esqueletos, naturalmente, para comparar. Fizemos análise química aos ossos para saber algumas das componentes da dieta. Fizemos análises toxicológicas ao cabelo, ao pouquíssimo que restava, e aos ossos. Enfim, tentámos ter aqui um equilíbrio, sempre com a opção de análises não invasivas, não destrutivas, porque todos sabem que a análise genética é destrutiva, ou seja, o fragmento do osso tem que ser reduzido a pó. Os especialistas vão recriar o rosto do monarca em 3 dimensões. Também será possível descobrir a cor dos olhos, do cabelo e o tom de pele do rei. Está a ser feita a reconstrução facial, eu prefiro falar da aproximação facial. Esse trabalho está a ser feito no estrangeiro e com a ajuda de historiadores e de arqueólogos. Serão feitos testes de ADN aos corpos de Dom Dinis e do Infante que permitirão confirmar a sua identidade. Este túmulo já tinha sido violado, ou seja, já tinha sido mexido, carecia, obviamente, de uma ação de conservação, de restauro, de dignificação. Portanto, é isso que as pessoas têm que perceber, não se anda aqui a abrir túmulos, anda-se a tentar preservar e a dignificar os túmulos, e aqui houve uma obra em Odivelas e o túmulo tinha que ser restaurado, e aproveita-se isso para dignificar e, obviamente, se a ciência avançou, por que não saber mais sobre alguém a quem muito devemos, não é? Porque é uma figura, obviamente, proa portuguesa, não é? Sem dúvida alguma. E os ossos vão voltar, o corpo vai voltar para o túmulo na posição original e perfeitamente bem preservado. O que é que se perdeu? Podem perguntar. Não se perdeu nada, certo? O que é que se ganhou? Claro que se ganhou. Vamos saber bastante mais sobre a figura do Dom Dinis. E sobre a vida do Dom Dinis. Reinou em Portugal durante 46 anos. Dom Dinis assinou com Castela, em 1297, o Tratado de Alcanices, que definiu as fronteiras de Portugal até aos nossos dias. Fortificou o reino com vários castelos e plantou o pinhal de Leiria, fundamental para construir os navios dos descobrimentos. Além disso, criou a primeira universidade no país e uma das primeiras no mundo. Também se dedicou à poesia e escreveu cantigas de amor e amigo. A investigação continua 7 séculos depois.